deixar a sua companhia e buscar outras companhias. Então, essa é a imagem que nós temos da questão do adultério. Jesus então diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, esse atentar aí é o mesmo que olhar, observar, analisar, pensar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então Jesus amplia a ideia do adultério. Em vez de ser um ato físico, ele passa a trazer para uma condição mental. Porque podemos caminhar pelas ruas e, ao observar alguém, podemos passar sem dar nenhuma atenção, mas podemos guardar aquela fisionomia, aquela imagem na mente, e no decorrer do movimento nosso de ir e vir, podemos manter aquele pensamento, aquela imagem, aquela figura, e dali poderemos desenhar diversas formações, tanto que a doutrina fala sobre a questão do pensamento. E ele diz: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, nesse caso, se nós cometermos um pecado ao observar alguém e passar a pensar de forma inadequada, ele diz: se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Como traduzir esta passagem numa linguagem que a nossa capacidade intelectual possa, no nosso dia a dia, lidar com ela e transformá-la em ação nos nossos atos diários? E ele ainda diz: e se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então, essa tradução, essa compreensão, a doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer, dizendo em relação ao pensamento o seguinte, lá no capítulo 8, aonde bem-aventurados que têm puro coração, lá fala sobre pecado por pensamento e cita o adultério. Então lá diz assim: a palavra adultério não deve ser absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria. Porque nós temos que levar em conta adultério quando nós somos contratados para fazer uma pintura em uma residência e combinamos com o proprietário que vamos utilizar a melhor tinta. Então, o nosso orçamento vai ter um valor tal. E aí o proprietário acerta conosco, vai embora e nos deixa a só com o trabalho. Então, vamos ao depósito, compramos a tinta mais barata e talvez uma latinha de tinta de valor maior e fazemos o trabalho. Como o nosso contratante não vê o que fazemos, ele não sabe que nós adulteramos o combinado. Eu deixei de utilizar uma tinta boa e utilizei uma tinta ruim. Então, o adultério não deve ser entendido com a ideia absoluta daquilo que Moisés traz dentro dos 10 mandamentos, quando ele diz: não cometerás adultério. E aí a gente imaginava adultério somente como aquela saída que a gente dava. Então eles dizem que, porém, num sentido mais geral, deve ser entendido a palavra adultério. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele,
quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Então, nós verificamos que o próprio Cristo utiliza a palavra adultério em outros sentidos, no qual ele quer se referir a um ato pecaminoso, a uma falha da nossa parte. Então, o adultério, ele abrange todo comportamento negativo que podemos ter, como, por exemplo, estarmos aqui estudando e, antes de estarmos aqui estudando, estávamos fazendo algo que contraria todos os ensinamentos do Cristo, ou ao terminar o estudo, largamos toda essa concentração, essa harmonia e nos agitamos em atividades que são contrárias àquilo que o Cristo nos ensina, e a doutrina dos espíritos procura nos observar que não é bom para a nossa saúde, nem física, nem espiritual ou mental. Então, a verdadeira pureza não está somente nos atos de agir, de fazer as coisas de forma que as pessoas veem. Está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então, diante dessas informações, como podemos traduzir isso nas escolhas das nossas provas? E aí, para isso, eu trouxe a seguinte pergunta do Livro dos Espíritos, que é a nossa referência. Quando na erraticidade, quando o espírito se encontra desencarnado, quando ele está lá no mundo espiritual, aguardando as oportunidades de renascimento, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então, antes de renascermos, antes de estarmos nós aqui neste corpo físico, sabíamos das ocorrências que surgiam? E eles dizem que ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E aí eu trouxe essas outras questões mais acima que também nos ajudam a compreender o estudo da noite. Então, eles dizem que nós escolhemos. E aí nós devemos lembrar, por exemplo, nas questões 200, 201 e 202, aonde diz que o espírito, ele não tem sexo. Ele é só uma centelha, um clarão. E esse espírito, ele pode escolher nascer tanto num corpo masculino quanto num corpo feminino. A escolha dele depende daquilo que ele pretende desenvolver no mundo físico. É como nós que dirigimos carro. Tanto faz se dirigirmos um carro Fiat ou um carro Volkswagen. Não importa. O que define a escolha de qual a marca vamos utilizar é a escolha que desejamos ter, ou a aplicação, ou a qualidade do veículo, ser um utilitário para trabalho, ou ser um veículo de passeio. Então, nós vamos verificar que o motorista, tanto faz se ele entrar num carro ou no outro, nada muda para ele. O motorista, ele é sempre o mesmo. O detalhe é que se ele está usando um carro agora e mais à frente ele passa a usar outro, ele adquiriu mais conhecimento, mais experiência, mas é o mesmo motorista. Desse modo, o espírito, sendo uma centelha, um clarão, uma chama, como diz a questão 86 do Livro dos Espíritos, ele simplesmente pode escolher nascer num corpo masculino ou num corpo feminino, conforme a necessidade de aprendizado e aprimoramento. E eles ainda continuam na questão dizendo o seguinte: não é Deus, então, que lhe impõe as atribulações da vida como castigo?
E aí eles dizem que nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E aí eu vou trazer um comparativo com aquele indivíduo que comete um crime. Não é o juiz que define qual a punição que ele vai ter, mas as leis que estão registradas nos livros em que o juiz, observando a gravidade do crime, a circunstância do crime e lendo a lei, ele aplica essa lei ao indivíduo. E esse indivíduo, ele ao ser preso, ele vai ser preso consciente do porquê ele está sendo preso. Então, pegando esse comparativo e observando essa resposta dos espíritos, onde eles dizem que nada ocorre sem a permissão de Deus. Então, os castigos que aos olhos nossos acontecem estão validados pela lei que existe no universo e que atinge a todos que a infringe. Aquele que caminha sem cometer infração, nenhuma punição lhe é cabida. E eles ainda dizem que, dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que essa escolha tiver na sua vida. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então, verificamos aqui que existe a lei que nos impõe as regras e que Deus não impõe a nós os castigos, mas a nossa consciência e as circunstâncias é que nos permite retornar ao mundo físico dentro de determinado quadro ou determinada situação. Ainda dizem que, ademais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que o é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Exemplo, se uma ponte está caindo e nós estamos ali, não fomos nós que criamos aquele perigo, mas sim Deus, com as suas leis do universo e com as circunstâncias e com o nosso livre-arbítrio, estar caminhando naquela ponte. E ao cair, passaremos por essa circunstância. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então eu trouxe o exemplo da ponte, que ela não cai porque nós queremos. Existe uma razão por ela cair, mas o estarmos nela no momento em que o fato acontece tem uma razão de ser que está vinculado ao nosso livre-arbítrio. Um exemplo, se eu estou à noite caminhando, indo para uma festa, e estou passando por uma ponte e ela cai, e eu sofro aquele acidente, não sofreria aquele acidente se eu tivesse o livre-arbítrio de, ao invés de escolher ir para uma festa, resolvesse me reunir com a fraternidade espírita Irmão Miramês e estivesse em reunião e estudo e aprendizado. Por causa desse livre-arbítrio, eu posso estar numa posição em que eu sofro, ou eu posso me livrar de uma posição que me faria sofrer. Bom, então eu trouxe agora um exemplo prático para a gente compreender a questão da escolha, aonde Deus interfere e aonde nós temos plena liberdade de fazer essa escolha sem a interferência de Deus. E esse exemplo ele está no livro Ação e Reação, em que
tem como título, lá no capítulo 18, Resgate Coletivo. Ele resumido a informação para que a gente possa entender como as coisas funcionam de um certo modo. E eu tenho outros exemplos que estão aqui à volta, que, se o tempo permitir, nós traremos ele. Então, nesse exemplo, Druso, que era um instrutor que estava com André Luiz, diz o seguinte: apelo urgente da terra pedia auxílio para as vítimas de um desastre aviatório. Um avião havia caído. Todos haviam morrido nessa queda. Então, André Luiz pergunta se Druso havia conhecido em outros momentos pessoas ou espíritos que haviam passado por esse acidente, não exatamente esse que estava sendo pedido socorro, mas algum acidente relacionado a isso em que ele conhecia o antes, o acontecimento e o depois. Então, Druso diz a André Luiz que há 30 anos atrás, ele disse que havia desfrutado o convívio de dois benfeitores, isso é importante verificarem, benfeitores, a cuja abnegação desses benfeitores muito devo neste pouso de luz. Ascânio e Lucas são esses benfeitores de luzes, assistentes respeitados na esfera superior, integravam-nos à equipe de mentores valorosos e amigos. E esses benfeitores, eles, até o ano de 1500, eles reencarnaram. E de 1500 até 1900 e alguma coisa, eles deixaram de reencarnar e passaram a viver somente no mundo espiritual, auxiliando a sociedade como um todo no mundo espiritual. Cultos e enobrecidos, esses benfeitores eram companheiros infatigáveis em nossas melhores realizações. Arrebatadas ao arquivo da memória, por que eles foram chamados ao arquivo da memória? Porque eles eram cultos nobres e desenvolvia há mais ou menos 400 anos, eles desenvolviam auxílio à sociedade no mundo espiritual. E eles queriam alcançar pontos mais elevados de auxílio. Então, neste momento em que eles pediram compromissos mais elevados, mais nobres, mais superiores do que aqueles que eles desenvolviam, eles foram chamados em reunião e falaram: olha, é necessário que vocês deem uma olhada no passado de vocês, das reencarnações passadas, sendo que a última vez que eles haviam reencarnado foi no ano de 1500. Então, arrebatadas ao arquivo da memória e a doer-lhes profundamente no espírito, depois da operação magnética que nos referimos, reapareceram nas fichas mencionadas que foram consultadas das reencarnações passadas desses espíritos benfeitores, as cenas de ominioso delito por ambos cometidos em 1429. Logo após a libertação de Orleans, quando formavam no exército de Joana d'Arc. O que eles fizeram nessa época? Já que podiam escolher o gênero de provas, eles fizeram o seguinte como crime: subiram a uma torre depois de terem dominado os exércitos contrários que eles estavam lutando, e eles subindo a uma torre, esses dois mentores, por diversão, por prazer e por satisfação, eles pegaram um prisioneiro militar e lançaram ele de cima da torre até o chão para verem arrebentarem. Então, quando eles viram essa imagem, a cena do que eles haviam feito no ano de 1400, isso lhes doeu muito.
no íntimo. E aí a gente vai observar o seguinte: eles são mentores, benfeitores, de alto nível cultural e moral, e que têm no passado uma pendência. Então, nessa história, nós vamos observar que quando há um evento muito grave na nossa existência física e espiritual, Deus nos beneficia com o esquecimento para que a gente possa prosseguir o nosso processo de aprendizado até o momento em que nós alcançamos força física, força espiritual, para podermos cumprir a correção do nosso passado. E neste momento, como eles desejavam alcançar níveis mais elevados de trabalho no mundo espiritual, foi chamado a eles a consciência. Como eles já tinham uma boa preparação, pois passaram mais de 400 anos auxiliando, estudando, aprendendo e trabalhando em benefício dos outros, se fortaleceram através do conhecimento intelectual e se fortaleceram, consequentemente, através da postura moral. Então, como eles tinham um alto grau evolutivo, eles tinham a possibilidade de fazer escolha do gênero de provas. Em vista dos recursos morais amealhados no mundo íntimo, informou o orientador. Optaram, então, por tarefas no campo da aeronáutica, a cuja evolução ofereceram as suas vidas. O que ocorre? Quando acontece um desastre no mundo físico, todo mundo se agita, toda a sociedade entra em estado de ebulição. E é nessa hora que as leis, a medicina, a ciência, as tecnologias trabalham para resolver as coisas. Então, aqueles que são afetados pelos acontecimentos são almas que buscaram, de alguma forma, estarem ali naquele momento, e isso o fizeram antes de reencarnar, programaram como seria a sua estadia no mundo físico, como viveriam aqui, se mais rico ou mais pobre, se no sexo feminino, no sexo masculino, se vem na condição de empregador ou empregado, na condição de ser masculino ou ser feminino, e o retorno ao mundo espiritual é através do falecimento do corpo físico. E aí vamos verificar que há diversas formas de falecimento dos corpos, uns suaves e delicados, outros através de agitações. Quais são esses e em que circunstâncias e por que acontece com uns e com outros não? Então a doutrina procura nos mostrar que os eventos ocorrem pela escolha dos espíritos e em função do atendimento das leis. Então eles dizem, o Drúzio diz então que há 2 meses esses espíritos regressaram às nossas linhas de ação, depois de haverem sofrido a mesma queda mortal que infligiram aos companheiros de luta no século XV, lá em 1429, quando jogou os soldados de cima da torre no chão. E aí, Drúzio vai finalizando esse campo dizendo o seguinte: sim, por várias vezes os avistei antes da partida, antes de reencarnar. Associavam esses benfeitores à grande comunidade de espíritos amigos em departamento específico de reencarnação, porque a reencarnação, como eles descrevem para nós, e conforme cada quadro é agrupado lá no mundo espiritual, antes da reencarnação, e toda uma preparação, todo um trabalho psicológico é feito com os espíritos ali envolvidos no processo de reencarnação, no qual centenas de entidades com dívidas mais ou menos semelhantes a deles também se preparavam para o retorno à carne, abraçando assim trabalho redentor em resgates coletivos.
E aí, quando falo em resgate coletivos, eu lembro, por exemplo, no dia de hoje, as diversas mortes que acontecem por causa de doenças. O fato, o evento, ele precisa acontecer. Agora, aqueles que se envolvem neste evento e que participam deste retorno de forma brusca, nós vamos verificar que há duas situações. Da mesma forma que existe o livre-arbítrio no mundo espiritual, esse livre-arbítrio continua no mundo físico. Então, muitas vezes, nós programamos o nosso retorno dentro de um determinado quadro, mas há outras situações em que nós não deveríamos participar daquele quadro. Mas, dado ao nosso livre-arbítrio no mundo físico e devido às nossas escolhas, pode ser que eu, em particular, me envolva naquele retorno trágico por escolha própria, como o exemplo do viaduto. Se eu estivesse na fraternidade estudando, pelo livre-arbítrio, eu deixaria de ir a uma festa a qual eu deveria passar por um viaduto. O viaduto cai, e como eu estou aqui estudando, eu não me reportei a esta situação, eu não participei dela. Mas digamos que eu tivesse mudado a minha escolha, ao invés de estar aqui, preferir a festa. Dado a essa escolha, eu acabei criando uma situação que me era necessária para o aprendizado. E eu tenho uma lição aqui que, se der tempo, a gente dá uma olhadinha nela, só pelo menos citá-la, em que as escolhas nos leva a uma situação ou outra e os espíritos que estão no mundo espiritual nos ajudando no mundo físico interferem em nosso favor. Então eles dizem que, o Duruso diz que e todos podiam selecionar. André Luiz pergunta então ao Druso, e todos podiam selecionar o gênero de luta em que saudariam suas contas? Perguntei ainda com naturalidade e interesse, natural interesse. Então Druso disse, nem todos. Aqueles que possuíam grandes créditos morais, qual acontecia aos benfeitores a que me reporto, dispunham desse direito. Então, vamos verificar que esses benfeitores, dado o grau evolutivo, eles tinham uma grave pendência do passado, mas a sua posição de inteligência e de conhecimento moral permitia a eles analisar a circunstância do passado e escolher a melhor forma de retribuir a falta que cometeram com as atividades que iriam desenvolver no mundo físico. E nós vamos verificar que uma morte, um acidente, um evento, ele não é de via única. Ele sempre atende a dois fatores: a correção do indivíduo espiritual e a melhoria da sociedade. Então, assim é que muitos vi habilitando-se para sofrer a morte violenta, em favor do progresso da aeronáutica e da engenharia, da navegação marítima e dos transportes terrestres, da ciência médica e da indústria em geral, verificando, no entanto, que a maioria, por força dos débitos contraídos e consoante os ditames da própria consciência, não alcançavam semelhante prerrogativa, cabendo-lhes aceitar, sem discutir, amargas provas na infância, na mocidade ou na velhice, através de acidentes diversos, desde a mutilação primária até a morte, de modo a redimir-se de faltas graves. E aí ele finaliza com André Luiz perguntando, e os pais dessas vítimas? Que têm eles a ver com o débito
dessas vítimas? Que culpa eles têm, visto que os pais ficam e sofrem pela perda dos filhos, por exemplo, ou os filhos pela perda dos pais? Então, inquiriu meu colega alarmado. Em que situação surpreenderemos os pais dos que devem ser imolados ao progresso ou à justiça, na regeneração de si mesmo? Em que momento os pais entram dentro desse planejamento no mundo espiritual, em que, lá no mundo espiritual, antes de todos renascerem, tudo isso é programado, tudo isso é preparado. Mas quando estamos no mundo físico, o que nós verificamos? A morte de um pai, os filhos choram. A morte de um filho, os pais choram. E assim, a morte de um parente, muitas vezes choramos com intensidade e de forma desconsolada, pois não queríamos que aquilo acontecesse ou que fosse desta forma. Nos dias de hoje, em função das doenças que surgem, verificamos que muitos manifestam revoltados em função do fato que ocorreu. Mas vamos compreender que, por não conhecer a doutrina dos espíritos, isso dói muito no coração e na mente daquele que passa por isso. Mas e nós que estamos estudando a doutrina? Como nos comportamos diante dos quadros? Então, no caso dos pais, o, o Espírito responde assim: ele diz, a dor deles não será devidamente considerada pelos poderes que nos controlam a vida? Será que Deus não olha os pais quando um filho cai do avião e morre, quando uma ponte cai sobre nós, como um tsunami vem e varre o local onde nós nos encontrávamos? Então, Drúzio diz: como não? Como Deus não observa isso também? Respondeu o orientador: as entidades que necessitam de tais lutas expiatórias, como esses dois mentores que estavam no avião que caiu, sendo eles almas elevadas e muito instruídas, é natural que no mundo físico viveram com grande harmonia e retidão nos seus atos. E é natural que aonde eles viviam, eles promoviam a amizade entre as pessoas. Então, quando um fato desse acontece, há um lamento muito grande das pessoas e da sociedade que os conhecia. E dizem assim, né? Nossa, tão boa aquela pessoa, como pode ter acontecido isso com ela, sendo que outros fazem maldade todos os dias e se encontram ilesos, sem nenhum arranhão? Então, eles dizem que essas entidades que necessitam de tais lutas expiatórias são encaminhadas aos corações, aos pais, aos filhos, aos irmãos, né? Que se acompliciaram com elas em delitos lamentáveis, num pretérito distante, ou seja, em reencarnações muito longe, como em encarnações recentes, antes desta. Ou ainda aos pais que faliram junto aos filhos em outras épocas, quando abandonam os filhos, e a fim de aprender, e a fim que aprendam na saudade cruel e na angústia inominável o respeito e o devotamento, a honorabilidade e o carinho que todos devemos na terra ao Instituto da Família. A dor coletiva é o remédio que nos corrige as falhas mútuas. Então, essa história resumida, ela nos mostra a escolha das provas daqueles que têm condições de fazer por liberdade própria, sem a interferência, pois já são almas com um grau evolutivo, intelectual e moral elevado, e fazemos a escolha com base naquilo que precisamos aprender,
Mas, ao mesmo tempo que precisamos aprender, nossas escolhas interferem no meio social para que a sociedade evolua, se melhore, se modifique. Há aqueles que cometem graves delitos e não têm a liberdade da escolha, mas eles têm dois elementos importantes. Primeiro, são conscientes do crime que cometeram, são conscientes do processo reencarnatório que precisam experimentar. A única coisa que fica definido para eles é se vão encarar aquela reencarnação neste momento ou em outro momento. Porque a doutrina diz que o espírito pode ir postergando, atrasando as suas reencarnações para a corrigenda. Mas chegará um momento em que até mesmo esse retardamento se torna nulo, pois existe a obrigatoriedade legal, divina, de reencarnar. Mas a doutrina mostra que, na maioria das vezes, a alma vai ficando isolada, sozinha e abandonada no mundo espiritual, pois aqueles a quem ele gosta, ama, se sente bem, vai adiantando os seus passos e ele não tem como acompanhar. Então chega uma hora que ele sente a necessidade de reencarnar. O processo reencarnatório vai seguir uma trajetória meio que rígida no caso dele, pois, por ser uma alma que ainda não tem conhecimento intelectual suficiente e moral para fazer escolhas acertadas, ele precisa da orientação. Nós vamos ver isso no livro Os Missionários, a reencarnação de Segismundo, onde mostra, antes do nascimento, todo um combinado com Adelino, Raquel e Segismundo. Depois o nascimento de Raquel e Adelino, o casamento deles e, mais tarde, a necessidade da gravidez para que Segismundo nascesse naquele meio familiar para corrigir o seu passado. Levou-se muito tempo e várias outras reencarnações antes desse fato acontecer. No próprio livro Os Missionários, nós temos outra narrativa lá, que é a queda de Otávio, que deveria nascer, ter uma tarefa de trabalho mediúnico no meio espírita, mas que, chegando aqui, ele fez escolhas diferentes. Se afastou da doutrina dos espíritos, teve outro tipo de vida, e aos 40 anos ele desencarnou por doença, sendo que, se ele tivesse seguido o que havia previamente programado, ele viveria muito mais e teria uma vida mais equilibrada. Então nós temos o livre-arbítrio no mundo espiritual ao escolhermos ou aceitarmos os processos reencarnatórios com as dificuldades que nos são apresentadas. E ao estarmos aqui no mundo físico, não lembramos das escolhas que lá fizemos, mas nós temos a intuição que sempre nos chama a atenção, nos observando. Olha, não vai para esse caminho porque pode ser que não dá certo. Se conseguimos ouvir a nossa intuição, a nossa consciência, ela nos livra de muitas dificuldades. Se nos entregamos à satisfação da vida física, ao prazer, à diversão, nós normalmente conseguimos achar caminhos dolorosos e muitas vezes de natureza brusca, como a doutrina nos observa. Numa lição que acho que o irmão X nos oferece, como nós temos ainda uns minutinhos, eu vou trazê-la aqui. No caso dele, ele não. A ideia é mostrar a escolha errada que acontece. Eu vou pegar só a referência do livro, que é a do Reportagem de Além Túmulo, de Humberto de Campos, lá no capítulo 21, A Moléstia Salvadora.
nesse livro, nessa história, Antonino Tinoco, ele era um espírita, conhecia a doutrina espírita e, dentro de alguma circunstância, ele conheceu Gildete. Mas Antonino era casado, tinha um conjunto familiar. E os espíritos, verificando que ele iria para um caminho grave e de impossibilidade de correção do seu passado, acharam por bem permitir que doença grave o acometesse. E por longos meses ele ficou acamado, até que o perigo se afastasse. Só depois ele recuperou a saúde. Então mostra para a gente o nosso livre-arbítrio, que nos leva a escolhas boas ou ruins, conforme o nosso conhecimento. E é onde o Emmanuel, ele nos diz assim, ele nos observa que, deixa eu pegar aqui o texto, onde está você? Bom, eu não consegui achar aqui no quadro, porque acho que está no outro slide, mas ele diz o seguinte: a educação confere discernimento. Então, nós temos educação e discernimento, uma frase simples dele. E educação, quando a gente olha no dicionário, é a capacidade de nos intelectualizarmos, de adquirir conhecimento. E discernimento é aquele indivíduo que, de base do conhecimento que ele adquiriu, ele tem a capacidade de conhecer o que é certo e o que é errado. E aí ele, quando faz as escolhas, ele faz uma escolha com base em conhecimento. Não importa se ele vai fazer a escolha boa ou ruim, mas ele faz com conhecimento. Então, Emmanuel diz que a educação confere discernimento, e o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem, todo o bem que precisamos fazer. Então, nós vamos verificar que, à medida em que o indivíduo estuda, e estudar é realmente ler o livro, é meditar sobre o que está lendo, é juntar outros elementos de outros livros para analisar o conjunto das informações. Então, todo esse que, dentro da doutrina dos espíritos, analisa as informações que a doutrina nos traz, ele não só percebe pela intuição de onde ele veio, por que está aqui, o que ele precisa fazer e um momento em que ele prevê a necessidade do retorno. E também há a possibilidade de, pela intuição, verificar se o retorno será suave ou de gravidade, conforme vai se aproximando e conforme as suas atitudes no dia a dia. Eu tenho uma outra lição, que é a nesse minuto que nós ainda temos de reserva, que é a cadê você? Está no livro A Vida Escreve, capítulo 20, O Merecimento, do Hilário Silva, lá na segunda parte. Fala sobre Saturnino, que cometeu grave erro no passado, desencarnou, tinha na mente tudo aquilo que ele fez no passado, renasceu com o propósito de passar por grave acidente, porém, nesta reencarnação, ele foi muito atuante no auxílio ao próximo. Então, ele começou a fazer aquilo que Pedro disse, palavras de Jesus, né? O amor cobre uma multidão de pecado. Então, à medida em que ele auxiliava o próximo, ele ia reduzindo a sua dívida com Deus, com as leis divinas. Então, quando chegou o momento que ele estava apto a pagar a sua dívida, o momento previamente programado, a dívida se tornou pequena diante do merecimento dele. Ele passou pelo problema, mas com uma gravidade bem menor
do que aquela que havia sido prevista. Bom, eu espero que essas informações resumidas possa dar material para que a gente possa refletir. Devolvo então a palavra ao Wagner e qualquer coisa nós temos mais material para falar sobre o assunto. Ok, então, Wagner. Nós tivemos aqui 4 perguntas até o momento. As primeiras 3 é da Fátima Benevides. Eu vou ler as 3 juntas, mas aí você fique à vontade para administrar da melhor maneira e me pedir para ler novamente, se for o caso. Então, a Fátima pergunta assim: no caso da pandemia, que ora vivenciamos, existe também o livre-arbítrio e escolha nossa de nos contaminarmos com vírus e provocar nosso desencarne? Minha dúvida também é quanto à escolha da próxima reencarnação do espírito. Apenas os que têm já uma evolução moral maior é que têm este direito? E a terceira pergunta: existem também reencarnação imposta como expiação para um espírito ainda em débito com as leis divinas? Então, Wagner, aí são 3 perguntas. Eu li as 3 só para você administrar da melhor maneira. Se quiser, Ok, eu leio novamente na sequência que você me pedir. isso, ok. Eu vou pegar a do meio primeiro, que é o seguinte: na reencarnação futura, não é possível prever uma reencarnação futura porque ela depende dos nossos atos cotidianos aqui, do nosso processo desencarnatório e do nosso retorno ao mundo espiritual, visualizando o que fizemos. Só a partir daí é que nós reencarnaremos e será feito um planejamento, aonde muitas vezes os nossos atos de hoje ficarão guardados e a gente irá trabalhar ou lidar com pagamentos de dívidas de outros momentos até que nós estejamos habilitados para corrigir as faltas desta encarnação, por exemplo. Foi o caso dos nossos 2 benfeitores que cometeram graves atentados em 1429. Desencarnaram depois, reencarnaram algumas vezes e num período de 1500, na era de 1500, no ano de 1500 e alguma coisa, desencarnaram e não mais reencarnaram. Mas antes, entre 1429 e até a última reencarnação deles, eles tiveram outras reencarnações, mas que não mexeu com essa dívida daquela que eles jogavam as pessoas da torre. Só agora, em 1900, desejando eles alcançar níveis mais elevados e estando eles não só intelectualmente mais fortalecidos por conhecimento, mas também moralmente por ter lidado, amparado e auxiliado muitos, e com isso a gente aprende, é que eles, desejando ir para tarefas mais nobres, é que eles foram convidados a olharem o seu passado e corrigir esta falta. Mas ela não é uma falta finalizada. Existem outras, em circunstâncias outras, que precisam ser acertadas. Então, a reencarnação futura depende primeiro de finalizarmos essa. E depende muito do nosso livre-arbítrio aqui. Com relação à questão da contaminação, isso depende. Alguém que tem plena consciência e inteligência e está em equilíbrio mental, tranquilo, não está sendo obsediado, ele jamais vai expor a vida, porque a própria doutrina diz que nós nascemos com uma intuição íntima de preservação. Então, nós não nos expomos. Podemos fazer alguns riscos de brincar aqui e tal, mas não com a intenção de nos matarmos. Então, aquele que porventura se expõe e se contamina, ou ele está em atividade intensa de auxílio ao próximo, e aí ele pode passar por um risco de contaminação, e aí nós vamos lembrar de Madalena, que depois de conhecer o Cristo e de o segui-lo, o que ela passou a fazer depois da sua crucificação? Vivia no meio dos leprosos.
E durante 10 anos, a doutrina descreve que ela viveu auxiliando ali até que ela se contaminou e desencarnou. Então, vamos verificar que a contaminação ela é proveniente de uma necessidade do desencarne, senão ela poderia ficar mais tempo ali sem se contaminar. Nós vamos ver dentro de vários livros, quando a gente fala sobre doenças, eu tenho alguns estudos sobre isso, em que André Luiz Emmanuel e a própria doutrina mostra que a contaminação que sofremos é fruto de um desequilíbrio mental, porque neste momento, mesmo cada um de nós em casa, estamos cercados de vários vírus e bactérias. A nossa estrutura espiritual alimenta a nossa estrutura física e elimina todo esse perigo enquanto estamos equilibrados. Só sendo contaminado quando chega o momento necessário. E a outra questão me fugiu aqui, é a terceira. Repete ela para mim, Wagner. Wagner, você está sem som. Oh, desculpa. Existe também reencarnação imposta como expiação para um espírito ainda em débito com as leis divinas? Sim, todos nós que nos encontramos, inclusive no plano terreno, temos graves débitos ainda. O que a doutrina mostra é que a nossa consciência no mundo espiritual vai latejando com aquelas imagens dos erros que cometemos. E nós, quando sentimos que aqueles erros foram graves e que nós nos sentimos arrependidos, nós pedimos oportunidade de corrigir. Então, o mundo espiritual trabalha um planejamento e nos oferece: olha, tenho isso aqui para você corrigir o seu passado. Você o aceita? Então, no geral, aceitamos e retornamos ao mundo físico. Mas há espíritos resistentes, muito brutos ainda, e que não desejam melhoria. Então, tem um livro chamado, do André Luiz, Lembranças, Relembrança, alguma coisa assim. Depois eu vejo se eu consigo lembrar aqui o nome correto dele. Lá tem um espírito que há 1000 anos não reencarnava, há 1000 anos. Então chegou um momento que era necessário o processo reencarnatório, e aí ele vem por uma imposição. E normalmente, quando esses espíritos são reencarnados desta forma, pelo menos dentro dos relatos que a doutrina nos oferece, como céu e inferno, eles nascem em corpos limitados, pois estão tão desequilibrados que não há corpos físicos para eles poderem renascerem de uma forma tranquila. Então, nascem em corpos limitados. E, às vezes, vivem 50, 70, 80 anos naquela limitação, desenvolvendo uma consciência de arrependimento para só depois poderem reencarnar realmente para corrigir as suas falhas, porque precisam sentir o arrependimento para corrigir o passado. Então, há sim imposição para esses espíritos que não se arrependem de forma nenhuma. Mas isso é a última circunstância e muitas vezes levam milênios até que esse fato realmente aconteça. É o que a doutrina espírita relata para nós. Ok. Tem uma outra pergunta, né? Sim, a Nara Batista, e aí nós vamos colocar essa última, porque o nosso tempo já está no final. A Nara Batista pergunta assim: nessa questão do livre-arbítrio e das nossas escolhas, mesmo com auxílio espiritual tentando ajudar, pessoas cometem falhas com ela mesma e às vezes com outros fora do grupo familiar. Ao reencarnar, como ficam os resgates dessas falhas com pessoas fora do grupo familiar? Bom, o que ocorre é que em todos os grupos familiares há os espíritos que cometem falhas, né? Então, na minha família tem alguém que assassinou alguém, na outra família teve outro alguém que assassinou alguém. Então, muitas vezes, esses espíritos desencarnam e eles não retornam necessariamente naquele conjunto familiar, mas vão retornar juntos em outro conjunto familiar, aonde a natureza deles permite reuni-los para se desenvolverem. Tanto que, às vezes, nós temos conjuntos familiares aonde dos 5
irmãos, ou dos 5 filhos, 4 são totalmente desequilibrados, perdidos e maus, são criminosos. E um nasce ali no meio, que é, digamos, a alma salvadora, que vai ter todo um trabalho de amparar aquelas almas torturantes que estão em grandes dificuldades. Há um outro relato também que uma mãe tinha 3 filhas, uma delas era difícil, ela criou tanto problema para si que ela foi parar em uma região umbralina de difícil acesso. Então, ela precisava reencarnar. Então, a mãe se dispôs a reencarnar para ajudá-la, mas, dado a gravidade da menina, ela não poderia nascer juntamente com a mãe. Então, a mãe reencarnou num conjunto familiar, ela reencarnou no outro conjunto familiar, inclusive mais humilde, ao qual a vida fez com que o destino reunisse as duas, a mãe como patroa e a filha, que antes desobedecia gravemente à mãe, agora na condição de empregada, de auxiliar aonde, dado a sua necessidade, não poderia contradizer as orientações da patroa. Então, há um leque imenso de variedades de reencarnação. O livro que eu citei é Libertação, do André Luiz, onde ele fala que há 1000 anos um espírito não reencarnava. E aí ele reencarnou dentro de uma condição difícil, de corpo difícil, para que ele pudesse reestruturar a primeira estrutura espiritual, para que depois ele pudesse reencarnar em corpos normais e pudesse seguir a vida de evolução dele. Ok, então. Bom, chegamos ao final, então, do nosso horário, né? Antes de finalizar, só uma pergunta, Cristina, quer fazer alguma colocação? Não, só agradecer ao Wagner mais uma vez, né, pela ótima palestra, muito esclarecedora. Obrigada, Wagner. Ok. Obrigado. Ok, então, Wagner, realmente agradecemos, né, por mais esta palestra, muito bem elaborada, como sempre, né? As telas super detalhadas, parabéns. E Obrigado. então vamos pedir ao nosso irmão Mendes para fazer para nós aquela última canção de harmonização antes da prece final. Na estrada de Damasco, divina luz brilhou, convertendo para o Cristo aquele que pecou, envolvido em trevas densas, em pranto se prostrou, e seguindo a nova crença, sua alma iluminou. Oh, meu Jesus, tu que és ternura e amor, envolve em luz o mundo, sempre em dor. Oh, mestre amado, tu que és todo bondade, a luz que Paulo transformou, inflame toda a humanidade, a luz que a Paulo transformou, inflame toda a humanidade. Oh, meu Jesus. Obrigado, Mendes, por mais essa harmoniosa canção.
Vamos então finalizar agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado, agradecendo a todos que aqui estiveram e àqueles que por acaso não puderam estar por algum motivo, que todos possamos estar recebendo essas bênçãos, que nós, então, abrindo nossos corações e nossas mentes a essas mensagens que nos foram trazidas, nós possamos, internalizando-as, sermos o próprio exemplo delas, sermos o próprio exemplo daquilo que o Cristo nos ensinou, perante aqueles que nos estão mais próximos, contribuindo para a melhoria do nosso planeta, uma era da regeneração. Agradecemos, então, a presença de todos, lembrando que agora, na segunda-feira, estaremos aqui novamente para mais uma noite de estudos, nesse horário de 20 às 21. Fiquem todos com Deus.